Já Hare Krishna, então, Tato Sandarbha, comentário, um livro de Jiva Goswami, né? Comentário de Satnarayana Das Babaji. Então a gente está aí no Arthapati. A presunção refere-se à probabilidade fundamentada de uma eventualidade posta como a única reconciliação possível de dois fatos percebidos aparentemente inconsistentes. Sabe-se que um homem chamado Devadatta está vivo e também se sabe que ele está ausente de sua casa. Devemos presumir que ele está em outro lugar. Estar vivo e estar ausente da casa são dois fatos percebidos que não podem ser reconciliados sem presumir a existência de Devadatta em algum lugar fora de casa. Da mesma forma, se sabemos que Devadatta é robusto em estatura e ainda não come durante o dia, podemos assumir com segurança que ele deve comer à noite. Caso contrário, sua robustez é inexplicável. Empregamos regularmente esse tipo de presunção na vida cotidiana, embora nem sempre estamos cientes disso. Por exemplo, se algumas palavras estivessem faltando em uma frase, presumidos que elas completam o significado, caso contrário, a frase pode não fazer sentido. Se nosso anfitrião nos convida para a mesa de jantar e diz vamos comer, entendemos que anfitrião quer dizer vamos comer o jantar. Bom, o outro é Anupalabhati. Isso pode ser entendido como a não cognição do ser ou como a cognição da ausência do ser. A não percepção de um objeto, de um órgão sensorial adequado e funcional é instrumental no conhecimento da ausência desse objeto. Por exemplo, um livro é um objeto visualmente perceptível e o olho é o órgão apropriado da visão. Assim, quando se procura um livro sobre uma mesa e percebe naquele instante que a mesa está vazia, a não cognição do livro torna-se consciente da ausência do livro, abhava, sobre a mesa. Como é conhecida a inexistência do livro sobre a mesa? Não pode ser uma percepção direta através dos olhos, porque a inexistência é um fato negativo que não pode estimular nenhuma faculdade sensorial, como faz o objeto existente na mesa. A inexistência do livro sobre a mesa é conhecida por sua não cognição. Anupalabhati é classificado como uma categoria separada de percepção, porque não há contato real entre o instrumento, os sentidos e o objeto, como haveria na percepção sensorial comum. O que se percebe é a não cognição do objeto. Sambhava, no outro, né? A inclusão baseia-se na experiência comum de que uma quantidade maior engloba uma quantidade menor. Por exemplo, se sabemos que alguém tem $100, automaticamente sabemos que ele tem $1, $5, $10 e assim por diante. Esse tipo de raciocínio baseado no princípio da inclusão é chamado Sambhava. O outro, Aitietia. A tradição refere-se à transmissão de informações, crenças comuns de boca em boca, ou, por exemplo, de uma geração para outra sem o conhecimento da fonte principal de tais fatos. Por exemplo, há uma crença popular de que os Pandavas construíram um velho forte em Nova Delhi. Mas, não há prova escrita da autoridade das escrituras para apoiar essa crença, mas foi aprovado por gerações até os dias atuais e é amplamente aceito como um fato. O outro é Chesta. O gesto refere-se à apreensão de ideias, informações ou sentimentos transmitidos por meio de movimentos corporais de um indivíduo qualificado ou por meio de sua aplicação de símbolos. Por exemplo, podemos fazer um sinal de V com os nossos
dedos para indicar vitória, ou um pujari pode exibir vários mudras, né? Esses gestos simbólicos com as mãos diante da divindade para transmitir as mensagens específicas. Diferentes escolas de filosofia indiana aceitam as várias combinações dos 10 pramanas. Charvakas, que são empiristas ateus, aceitam apenas pratyaksha. Os budistas e vaisheshikas aceitam anumana junto com pratyaksha. As escolas Shankya Yoga adicionam Shabda aos 2 pramanas acima. Nayayikas aceitam Upamana juntamente com os 3 anteriores. Os seguidores de Prabhakara, uma seita de Mimamsakas, aceitam Arthapati como 5º pramana. Os seguidores de Kumarila Bhatta, um ramo de Mimamsakas, e os adeptos ao Advaita Vedanta adicionam Anupalabhadi aos 5 pramanas acima. Pauranikas adicionam Sambhava e Aitya aos 6 acima. Tantricas aceitam Chesta e Arsha junto com os 8 acima. Embora seu Diva Goswami aceite todos esses 10 pramanas, ele os inclui nas 3 categorias de Pratyaksha, Anumana e Shabda. Ao reconhecer apenas os 3 dos 10 pramanas, Diva Goswami não exclui os outros 7. Sua opinião é que Pratyaksha, Anumana e Shabda inclui os outros 7 pramanas, como segue. Comparação, presunção, inclusão e gesto são variedades de Anumana. A não cognição do ser é uma espécie de Pratyaksha, e as declarações dos sábios, assim como a tradição, são tipos de Shabda. Deste, Shabda é o único pramana independente capaz de revelar o conhecimento do absoluto. Pratyaksha e Anumana podem servir como assistentes de Shabda, mas sempre que Pratyaksha e Anumana esgotarem os limites de sua validade, é a Shabda Pramana que devemos recorrer para acessar o conhecimento correto e útil. Aqui estão 2 referências das escrituras que mostram a importância dos 3 primeiros pramanas. Né? Uma pessoa com a intenção de cumprir a responsabilidade da vida humana deve estar bem familiarizado com os 3 meios de conhecimento válido a saber. Né? Percepção, inferência e audição das várias escrituras védicas. Acho que Sri Krishna diz, né, pela percepção, inferência, testemunho das escrituras, experiências pessoal, deve saber que este mundo tem um começo e um fim e, portanto, é desprovido de substancialidade íntima, assata. Assim deve-se viver neste mundo sem apego. Chamado Bhagavata. Bom, no chamado Bhagavata também Krishna inclui tradição, né? Aitihya, com percepção sensorial, inferência Shabda como um meio distinto de adquirir conhecimento, mas, na verdade, Aitihya é geralmente considerado como um tipo de Shabda, embora não necessariamente a Parushaya Shabda. Em seguida, Diva Goswami especifica os meios epistemológicos apropriados pelos quais os princípios da realidade, tattva, que ele deseja tornar explícitos, podem ser definitivamente determinados. Isso refere a Vishaya, no sujeito Sambandha, a relação entre Vishaya e as palavras que significam, Abhideya, o meio de obtenção, e Prayoja, o objetivo final. Pratyaksha, vamos ver um verso aqui. Aqui. Bom, perdão. Pratyaksha Chanumana Cha, Shastram Cha. Vamos ter um verso mesmo.
Bom, então, desculpe, mas na verdade, a Aitirria é geralmente considerado como tipo de Shabda, que já foi. Né? Tá. Aí citou realmente um verso, é grande, né? Que não precisa citar ele. Bom, gigante o verso. Bom, os Vedas são um meio válido de conhecimento fenomenal e transfenomenal, consequentemente, para nós que somos curiosos sobre aquela entidade que está além de tudo, mas é a base e suporte de tudo, que é totalmente inconcebível e maravilhosa na natureza. Percepção e inferência, assim por diante, não são meios adequados de conhecimento válido. Para este propósito, o único meio de conhecimento válido é o Veda. As palavras transfenomenais, a Prakrita, é que eternamente autoexistem sem começo. Eles são a fonte de todo conhecimento fenomenal e transcendental que foi transmitido intacto através de todas as autênticas linhas da sucessão discipular, né? Parampara. Bom, a partir do texto em sânscrito parece que o composto... Bom, aqui já tem... parece que são as... Então, continuando aqui, como já foi observado, tanto a percepção quanto a inferência dependem de percepções, que se limitam apenas a objetivos empíricos e viciadas pelos 4 defeitos humanos. Assim, a percepção e a inferência são inadequadas em si mesmas para entender com precisão qualquer coisa além de nossos sentidos. Traçando a cadeia de causas da criação material, podemos inferir que algo existe além de nossa percepção sensorial, mas a inferência não pode nos levar adiante, deixando-nos incapazes de identificá-lo, nem pode a inferência produzir conhecimento válido sobre a videia, os meios para realizá-lo. Aqui deve ser notado que Sridhar Goswami não está rejeitando completamente a percepção e a inferência como meios de conhecimento válido, mas apenas em relação à realidade absoluta. Ele também não está dizendo que eles são completamente ineficazes. Eles podem ajudar em Shabda, como foi dito antes. Podemos acessar o conhecimento do absoluto apenas a partir das escrituras reveladas, os Vedas, que são idênticos ou diretamente proferidos por Bhagavan Narayana, né? E, portanto, estão livres dos 4 defeitos dos seres humanos. Os Vedas apareceram do Senhor Supremo no alvorecer da criação, um fato confirmado no Svetashvatara Upanishad, aquela deidade suprema, né, criou Brahma, no início da criação, entregou os Vedas a ele. Né? No Anucheda, acima de adjetivo Anadicida, significa que os Vedas não são criados, mas existem sem um começo, conforme usado neste Anucheda, significa que os Vedas não foram escritos em uma data específica, mas existem eternamente, como Bhagavan. Eles primeiro se manifestaram neste universo dentro do coração de Brahma, o primeiro ser criado, Tenebrahma Irdha Jadkavaye, né? Depois foram transmitidos através da sucessão discipular. Os Vedas fornecem conhecimento material e espiritual, o conhecimento sobre fenômenos comuns, como as árvores, a água, o terra, o céu, veio originalmente dos Vedas, juntamente com o conhecimento das divisões de deveres para várias pessoas de acordo com as suas naturezas psicofísicas. Como Manu Sanhita afirma, Brahman aprendeu os nomes de todos os objetos, os deveres de várias classes de pessoas, exclusivamente das palavras, dos Vedas. E assim, no início da criação, ele pôde trazer à tona as numerosas formas manifestas às quais os nomes e os deveres correspondem. Bom, então continuando aqui, glossário Apara, que não é transcendental. O significado, a matéria inerte, e outro significado, a natureza material. O que é a natureza material?
Vamos pro Siddhanta. Em várias escrituras, como o Bhagavata Purana, o Haribhakti-vilasa, Bhagavad Gita e outros shastras, não existe uma proibição de que mulheres podem ser guru. Se poderia pensar que a palavra guru está no masculino, não vemos a palavra gurvi, que é o feminino, mas não podemos concluir que isso seja indicativo que a mulher não possa ser guru. Na realidade, quando as características de uma classe são descritas, a descrição é dada por um único gênero, mas também se aplica o outro gênero. Esse é o princípio padrão usado na gramática sânscrita. Por exemplo, se alguém quiser descrever a qualidade de um cão de uma determinada raça, é comum usar a palavra masculina cachorro. Entende-se que esta palavra também é aplicável a uma fêmea dessa raça em particular. Uma descrição específica de gênero será fornecida se houver diferenças nas características do homem e da mulher pertinentes a esse tópico específico. Portanto, quando se diz que um guru deve ser um especialista no Shastra e na realização do absoluto, ou que ele deve ser um Gyani e um Tattvadarshi, isso certamente não significa que isso é aplicável apenas a um guru masculino. A declaração é aplicável a qualquer outra pessoa que assuma o posto de guru, independentemente do sexo. No Haribhakti-vilasa, embora as qualidades de um discípulo sejam descritas pelo uso da forma masculina, tais qualidades, obviamente, também se aplicam a uma discípula feminina. O mesmo é verdade para a descrição das qualidades de um devoto, dada em muitos lugares nas Escrituras, tais descrições se aplicam a todos os devotos, independentemente do gênero. Da mesma forma, as qualificações para um guru, conforme descritas nas Escrituras, são aplicáveis a gurus masculinos e femininos nessas descrições. Não há intenção de proibir uma mulher de se tornar um guru. No Haribhakti-vilasa há uma discussão elaborada sobre as características de gurus qualificados e não qualificados. No entanto, não há proibição mencionada para a mulher se tornar guru nem no texto original, nem nos comentários de Sri Sanatana Goswami. Da mesma forma, Siddhava Goswami discute tanto guru qualificado ou não qualificado no Bhakti-rasandarbha, mas ele não faz nenhuma declaração proibindo uma mulher de se tornar guru. O Bharadwaja Samhita fala que uma mulher não pode ser guru, mas ele não é considerado o nosso Pramana, senão também teríamos que aceitar que ele permite que apenas um Brahmana seja um guru. Ele define quem é o Brahmana e as qualificações de que somente um Brahmana poderia ser guru. De acordo com essa definição que ele deu, a maioria dos gurus da Gaudiya Sampradaya não atenderia às qualificações citadas. Pelos Smriti Shastras, somente um Brahmana pode ser guru. Além disso, esse Brahmana tem que ser nascido em uma família brahmínica. Segundo esse Samhita, ele fala sobre as 6 atividades de um Brahmana: estudar os Shastras, ensinar os Shastras, realizar yagna para si mesmo, realizar yagna para os outros, como sacerdote, dar caridade, aceitar caridade. Se aplicarmos essa definição de um Brahmana, então a maioria dos gurus da Gaudiya Sampradaya não se qualificariam. E se, no entanto, não aceitarmos essa definição, então aplicarmos o Shastra seletivamente, isso é considerado um defeito e significa que aceitamos o que é conveniente e rejeitamos o que é problemático. Por isso, aceitamos que mulheres possam ser gurus, porque não existe nenhuma proibição em nosso Pramana de que o Haribhakti-vilasa, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e Sandarbha,
É um fato que várias linhagens tradicionais Gaudias Vaishnavas houveram muitos gurus do sexo feminino que deram Diksha, por exemplo, dentro do Advaita Vansa, entendendo desde que a esposa de Advaita Acharya, Sita Thakurani, até os dias de hoje. Tais gurus mulheres atuavam principalmente dentro da família dando Diksha e seus filhos ou noras, embora agora existam mulheres atuando como Diksha, gurus, e não são descendentes diretas de Advaita Acharya. Provavelmente o guru mulher Gaudiya mais proeminente depois de Siddhartha Mahaprabhu foi esposo de Nityananda Prabhu, Janavidevi, Virabhadra ou Virachandra Goswami. Goswamini que é descrito no Gaura Ganodesha Dipika como um avatar de Kshirodakshai Vishnu, recebeu Diksha dela. Não na palavra, no Parivara de Sri Gadadhar Pant existem 4 gurus mulheres acharyas proeminentes. O guru Rupa de Krishna é Gauranga, então quando Krishna quer ensinar devoção, ele toma a forma de Mahaprabhu, ele está coberto e envolvido novamente no coração. Vrindavana se expande para Dwarka e acontece diferente. A inteligência ali é uma posição primária, o coração uma posição secundária. Então a rainha primária em Dwarka é Rukmini e Satyabamba é Radharani, a rainha primária é a expansão de Chandravali. De Vrindavana para Dwarka, e Radharani é Satyabama. Satyabama tem Bhava. Krishna deu a flor Parijatya, que buscou para Rukmini, em outro momento ele não cooperou. Quando nos tornamos Tattvavitis, ou seja, espertos da filosofia, vamos alcançar muita inspiração para cantar Hare Krishna. Krishna é o Supremo Poderoso, Irada é o Supremo Poder. São iguais e diferentes ao mesmo tempo. Ele é todo poderoso, mas manifesta a sua lila. Ele faz uma interação através do amor, onde ele começa a interagir com as entidades vivas que, por sua vez, são todas conectadas com ele. Elas estão no mundo material separados dele, mas ele quer que elas conectem com ele novamente. Às vezes pensamos que o lila de Krishna é um problema, porque afinal tudo é uma brincadeira de Krishna, um passatempo, mas tem um problema sim. Krishna se perde desse lila e quer se encontrar. Esse é o problema. O Haribhakti traz 175, a morada de Goloka, a qual possui a forma da bondade pura, a qual não é contaminada, a qual está livre dos modos da influência da paixão e ignorância, a qual está livre da lamentação, está desprovida da influência da cobiça e ilusão, não é diferente do mantra de 5 sílabas e não é diferente de Sri Vasudeva. O verso 1, Krishna Prite Bhogatyaga. O verso 8, Namachintamani Krishnas. O verso 16, Tajmagurum Prapadyeta. O verso para aprender é Yantrarudani Mayaya, que estão sentados num tipo de máquina feita de energia material. Filosofando, o tempo é pior do que uma lima, corrói silenciosamente, te desgasta tanto e nunca mais voltas a ser o que era antes, né?